Shalom, shalom, povo de Deus, abençoado. Eu não desanimo, não. Eu não tô desanimada para essa live de hoje, não. Pelo contrário, eu estou muito animada para aquilo que o Senhor fará esta noite, em nome de Jesus. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu colocar aqui. Enviado. Muito bem, Luciana Riga entrou, Ana Cristina. Não desanime, gente, volta todo mundo. Shalom, shalom, é mais uma live SOS Oração. As pessoas não estão encontrando a live por lá, eu não sei o que está acontecendo. Queridos, vamos continuar em nome de Jesus. Pastora Rayane, agora eu mandei o convite para você, tá bom? Ok? Vamos lá, Maria Fontes, shalom, shalom, seja bem-vinda. Glória a Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastora Rayane, você recebeu aí o convite? Fala para mim se você recebeu o convite. Eu enviei o convite para você, a minha amada. Missionária Ana Cristina, obrigada por retornar. Eu peço perdão, perdão, em nome de Jesus. Não desanimem, fiquem conosco. Será uma live incrível, em nome de Jesus. Mais uma live SOS Oração, depressão, ansiedade no Japão e no mundo. Deus tem muito para derramar no seu coração essa noite, com essa convidada abençoada, esse presente de Deus que Deus nos trouxe, pastora Rayane Toda. Oh, glória, vocês vão conhecê-la, vocês vão ver. Que mulher cheia do Espírito Santo. Que mulher admirável, abençoada. Deus é conosco. Pastora Rayane, você recebeu o convite, minha amada? Oh, Jesus, eu mandei. Tá enviado já. Basta você aceitar, tá bom, minha querida? Queridos, vamos aí, vamos intercedendo. Diaconisa Silvia, querida, a nossa intercessora do SOS Oração, juntamente com o pastor Rodrigo Andrade. A partir do dia 13 de março, teremos um novo ciclo no SOS Oração. Lives exclusivas, somente de oração, de cura, de intercessão e libertação. Reico! Oh, querida amada, beijo, Reico, seja bem-vinda em nome de Jesus a esta live. Tentamos fazer pela página, mas nós não conseguimos fazer pela página, né? Aí eu entrei aqui pelo meu pra gente não perder o horário e não perder esta live incrível, maravilhosa, né? O nome de Jesus. Queridos, deixa eu ver aqui. Isso. Beijo, Reico. Reico, querida. Oh, glória. Vamos lá. Gente, por favor, pastora Rayane, eu já enviei, tá falando aqui. Pronto, ela mandou aqui, vou aprovar agora. Gente, tá no meu. Não tem como alguém estar no meu. Não dá. Não tem como. Em nome de Jesus. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, em nome de Jesus! Nossa! Aleluia! Deixa eu só fechar o meu computador aqui agora. Glória a Deus, aleluia! Pastora Rayane, Boa que dificuldade, noite. amada! Meu Deus! O que foi isso? Tá baixo, o seu tá baixo. Pronto, Levante melhorou? aí, aumenta o volume. Coloquei agora o fone, melhorou? Você colocou, eu acho que vai ser eu que vou ter que colocar o fone. Pessoal, vocês ouvem a pastora Rayane? Vocês estão ouvindo a pastora Rayane? Coloque aí. Ah, ok. Glória Tá a tudo Deus, ok aí? Diaconisa Silvia. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo ele é bom. Tô com fone. Tá todo mundo me Pastora ouvindo Rayane, de bem? repente eu vou te escutar por aqui mesmo. Vamos lá, espera um pouquinho. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Gente, Aleluia. uma abertura. Que Ai, tudo. escuta perfeita.
Eu Então, te escuto pronto. perfeita. Então, ótimo. Eu Glória a também estou te escutando Deus. perfeitamente. Graças a Deus, deu tudo Glória a certo. Deus. Tudo, tudo, tudo Meu certo. Meus Deus, que luta. amados, que luta! É porque a live vai ser tremenda. Amém. Em nome Pessoal, de Jesus, eu creio. administradores SOS Oração, entre aí, vai enviando, vai compartilhando, vai chamando o pessoal. Muitas pessoas não estavam conseguindo entrar lá pela página, não sei o que está acontecendo. Meu Deus, nem que eu vi fazer do meu Face o SOS Oração novo. Vai virar, Em vai dar nome de certo. Jesus. Vai dar tudo certo, já deu. Já deu, pastora Rayane, que benção, que privilégio. Eu quero Privilégio é todo primeiramente meu. agradecer a sua disponibilidade em nos Amém. abençoar. Que coisa Amém. fantástica, que Amém. coisa linda. Eu que agradeço Olha, de coração. eu sou suspeita. Então, eu vou te dar a palavra agora para você se apresentar. As pessoas precisam conhecer essa preciosidade chamada Rayane Toda. Por Nossa. favor, se Bom, apresente para nós. bom, primeiramente, graças e paz a todos. Boa noite a todos que estão participando. Meu nome é Rayane Toda, sou esposa do pastor Márcio Toda, sou bacharel em Direito, eu sou pastora da igreja Reino Church, aqui em Oizumi, Guma, Glória a né? Deus. E sou psicanalista. Atuo aqui em Oizumi e também online, em todo o Japão e para aqueles que estão aqui na região aqui de Guma, eu atendo presencialmente também. Glória a Deus, olha que Amém. bênção. Então, você que estiver passando por qualquer trauma, porque ela é especialista em traumas. Se você Sim, precisar de um colo, se você precisar de uma orientação, ela está aberta a estar sentando com em você, nome de conversando, ou Jesus. te atendendo por telefone, ou por mensagem, Sim, ou mensagem de voz. Fiquem à vontade. Os só entrar em convidados no. contato. Isso mesmo, os convidados no SOS Oração. Todos que são convidados, eles estão cientes, né? Que eles estão aqui não somente para trazer uma live, mas inúmeras lives, né? Porque Amém. é muito amplo este assunto, né? Sim, É é bastante amplo. muito relevante também o assunto sobre trauma, sobre depressão, síndrome Sim, do pânico. E eu fui sentar com essa preciosidade, tomamos um café abençoado, né? Para eu poder entender exatamente por que ela escolheu este tema, né? Eu sou a criadora do grupo SOS Oração e responsável de fazer os contatos com os convidados. E foi para mim um privilégio poder entender um pouquinho sobre esse assunto e achar ele relevante o suficiente para trazer aleluia. ao SOS Oração, né? Amém. Eu li muitas coisas, não sou especialista no assunto, mas eu queria começar com algo, pastora, Fique à vontade. né? Um Sim, dos efeitos mais prejudiciais da religião, né? sim, Estou falando da religião num todo, ok? sim, uhum, Eu não estou falando de Jesus, amados. Jesus não sim. é religião, Isso mesmo. Isso, não isso é, é que pastora? eu já ia começar com o conceito de religião, porque assim, às vezes quando a gente fala religião, todo mundo leva para o cristianismo, e não. Religião, ele é Sim, um conjunto de símbolos e rituais que possuem significados amparados pela crença de um grupo, né, de sim, fiéis que se identificam com a organização religiosa. Então, nós temos N religiões. Então, não sim. está focado somente no cristianismo. Talvez nós Ó, abordemos um pouco assim mais a fundo, né, dentro do cristianismo, que é o qual eu sou pastora e eu trabalho, né, com esses traumas, né? amém, glória a Deus. E a síndrome do trauma religioso, conhecido como STR, que se refere a pessoas que sofrem traumas, né? Uhum. Seja ela qual for, né? No geral, Sim, é sim. o nosso tema desta noite, né? Eu Amém. quero dizer a você que toda intolerância é uma violência. Sim, Toda intolerância é uma violência. E toda violência gera trauma. E é sobre isso que nós vamos falar esta noite. E para sim. começar, pastora, o que é um trauma religioso? Fala para Eu, nós. eu vou te trazer um conceito científico. A síndrome do trauma religioso, ele foi desenvolvido por uma psicóloga norte-americana,
né, chamada Marlene, eu não sei se fala assim o sobrenome, Winnel, né? Ela já trabalha há 28 anos só dentro dessa área, atendendo pessoas com esse tipo de trauma, né? Pessoas que saem, desvinculam. Então, eu vou trazer um conceito científico sobre o que é o sistema, a síndrome do trauma religioso, né? A minha formação é uma formação acadêmica dentro de um instituto com bases cristãs. Eu sou psicanalista, formada no Instituto Fazendo a Diferença, que é com bases cristãs, né? Amém. Então, a gente trabalha a ciência, né? Toda a parte da ciência com base dentro daquilo que nós cremos que, com bases cristãs, que é a Bíblia, né? Sim. Mas o conceito científico da síndrome do trauma religioso é a condição vivida por pessoas que estão lutando para sair de uma religião autoritária, dogmática, sofrendo de danos dessa doutrinação, né? Elas podem estar passando por um momento de quebra de conceitos, de paradigmas pessoais, né? Ou rompendo com a comunidade, o estilo. Quando ela causa essa ruptura, essa separação dessas entidades, ela percebe que ela desenvolve esse trauma, porque um pouco, vou falar um conceito de dogma. Dentro da teologia, são pontos fundamentais de uma doutrina religiosa apresentado como certo e indiscutível. Então, dogmas são pontos, né, dentro de uma religião fundamentais que são indiscutíveis. Então, dentro da síndrome do trauma religioso, ela trabalha muito com essas religiões muito fundamentalistas, com muitos dogmas, vamos dizer, sistemas que não aceitam discussão e nem sempre estão baseados na Bíblia, gerando muitos traumas sérios no decorrer da vida de uma pessoa, né? Pastora, os traumas, ele muda a alma da pessoa. Muda. Completamente, né? Totalmente. E nós, como somos cristãos, né? Uhum. Nós, o que mais envolve, tudo é em volta, né? Claro que nós Sim. somos, né? Corpo, alma e espírito. Sim. Mas dentro da nossa alma é onde estão os nossos sentimentos. Sim. É onde acontece essa intolerância, né? Onde acontece essa violência. Muitas das Sim. vezes as pessoas entendem por intolerância ou violência outras coisas. Existem vários tipos de violência, seja Sim. ela sexual, verbal, psicológica, né? Todos os tipos. Mas esse trauma que você está trazendo para nós hoje, dentro, né? Religioso, vamos colocar assim, Sim. religioso, né? Traz para nós exatamente uma discussão sobre a religiosidade, vamos dizer assim. Né? Sim. O que poderia trazer dentro da religiosidade, diferenciando exatamente esses parâmetros que você trouxe exatamente aí nesse desenvolver do trauma religioso. Uhum. Você acredita que a religiosidade, eu li, eu não sei se você já viu, a religiosidade, o que significa religiosidade, né? Então, é uma série de ações. Sim. Na realidade, né? Uma série de ações das pessoas. Mas hoje nós temos muita religiosidade dentro disso que você acabou de colocar, né? E não a verdade estabelecida na palavra. É esse, né? o ponto-chave da questão. Tá, eu vou falar dentro do nosso ponto de vista do cristianismo, tá bom? Tá? Mas isso existe em outras religiões. Tá. Porque essa semana mesmo, daqui um pouco mais para frente, eu vou falar de uma situação que eu tratei essa semana, justamente de uma pessoa que saiu de uma outra religião e entrou dentro de uma religião que é dentro do cristianismo, ou seja, e dos dois lados ela pegou essa religiosidade. A pessoa entrou em conflito. Para você ter noção. Aí eu até brinco, ela saiu do espeto e caiu na brasa. Porque a religiosidade, esse sistema, muitas vezes não estão fundamentados na palavra. São mais coisas de homens, são regras de homens, que é para poder manipular melhor a massa. E que estão fora da verdade. Entendeu? Para você ter noção, essa síndrome, Luciane, ela é comparada com os transtornos de estresse pós-traumático e lesões graves que provocam sentimentos de terror e impotência naqueles que desenvolvem essa síndrome. E ela tem uma longa duração, com pensamentos intrusivos, com estados emocionais negativos,
dificuldade com convivência social, e Já entra a síndrome do pânico tudo nisso, né? Já entra junto. o Entra pânico, o né? pânico, Engloba ansiedade, tudo. tudo, né? Então, a síndrome do trauma religioso, ela vai trabalhar justamente com esse sistema, que Entendi. está fora da verdade e que as pessoas, muitas vezes, elas são manipuladas. Porque, vamos lá, nossa regra de prática é o quê? A Bíblia, certo? Amém. Só que a maioria de nós, ela já vem de uma formatação que começa desde a igreja romana e passamos, e viemos até hoje por várias transformações, aí, enfim, mas nós já viemos de uma formatação. Quando nós sentamos para ler a palavra, Luciane, a gente já lê, já pega a Bíblia para ler de uma forma já, assim, tipo, do que você já foi ensinado. Você não pega ela para aprender, você já pega ela com algo impresso na tua mente. E isso acontece, as pessoas mais frágeis, Luciane, começa das crianças que cresceram dentro desse sistema religioso, muito fechado, no qual não pode isso, não pode aquilo, não pode, cheio de regras, e elas crescem mais com medo de Deus, Sim, o medo do inferno, do que amor a Deus, é né? verdade. Então, esses sistemas de regras que não estão amparados na palavra são utilizados para manipular a massa. Aí eu vou falar mais. Esses sistemas também são utilizados para mascarar alguns transtornos de personalidade que tem em líderes e que eles abusam dos seus liderados. Você deve ter lido, é um assunto muito amplo. Sim, Essa síndrome, ela aborda não somente a parte psicológica, mas também, às vezes, os traumas podem ser de forma... Deixa eu procurar a melhor palavra. É, é, Tem na parte sexual, tem na parte de psicológica mesmo, sabe? A pessoa falando não pode, não pode, eu cresço com aquilo, não posso, não posso, não posso. O dia que eu me deparo com o que eu posso, eu entro em choque. Eu não sei mais o que eu vou verdade. fazer. Então, e quando acontece alguns abusos dentro da igreja, o que acontece? O sistema abafa, Entendi. porque para não escandalizar o evangelho, e vai gerando muitas vítimas. Com isso, tem muitos líderes, muitos irmãos também, que usam dessa religiosidade, desse sistema, para mascarar alguns transtornos de personalidade, narcisismo, enfim, síndrome de Deus, e aí tem tantos outros que eles utilizam desse sistema religioso, dessa capa de santidade, de perfeição, para cometer as maiores atrocidades que a gente vive vendo, né? Sim, eu estava lendo, eu estava estudando um pouquinho sobre o assunto e eu li assim: se Jesus é a ponte que nos liga a Deus, a religiosidade é o abismo que nos separa dele. Eu É achei bem isso. fortíssimo isso. A hora que eu li isso, eu falei, é verdade, né? Jesus é tão Uhum. simples, a palavra, ela é vida, né? Ela Sim, traz vida, ela não sim, traz morte, mas infelizmente, eu mesma, pastora, eu vou falar de mim, vou falar de mim. Eu sim. cresci, né, na minha infância, quando eu conheci o Senhor, eu conheci um Deus tirano. Eu conheci um Deus que era chicote. Eu conheci, Chicote. não pode, inferno, não pode, vai pro Ó, inferno, se morrer amanhã vai, sabe? Não tinha graça, não não existe. existia graça, Vou, vou, existia isso, olha só. Ó, você adiantou até uma questão, uma parte que eu iria falar com você, Aham. com relação, eu vou te dar alguns relatos e algumas coisas que nós cometemos de erro com nossos filhos. Sim, E depois eu vou te dizer os sintomas chaves para você identificar se você tem essa síndrome ou não. Ou se tá. você está envolto de uma igreja abusiva, entendeu? Hum, Ó, entendi. alguns casos, Forte, hein, pastora? Polêmico, hein? polêmico. Bora, bora Vamos lá. lá. Ó, tem um relato de uma pessoa que eu vou ler para vocês verem. Depois de 27 anos tentando viver uma vida perfeita, eu achei que tinha falhado. Eu tinha vergonha de mim durante todo o dia. Minha mente lutava contra ela mesma sem alívio. Eu sempre acreditei em tudo que me foi ensinado, mas ainda assim pensava que não tinha aprovação de Deus. Eu pensava que ia morrer no Amargedon. Durante anos eu me machucava literalmente, cortava e queimava meus braços
para me punir antes que Deus o fizesse. Levei anos para me sentir curada. Ou seja, nós traçamos uma linha de perfeição que a gente tem que seguir com esses dogmas que muitas vezes não estão na palavra. Nós somos diferentes, nós somos imperfeitos, mas é impregnado a nós uma perfeição. Sim. É impregnado em nós. E a gente cresce com isso e nós vamos desenvolvendo isso nos nossos filhos. Vou dizer frases que eu escutei e você talvez também tenha escutado. Ok. Nossos filhos cometem erro e a gente, eximindo da nossa responsabilidade de educar, a gente transfere ela para Deus. Olha, se você fizer isso, você vai para o inferno. Sim. Olha, se você fizer isso, papai do céu não gosta, ele castiga. A criança vai crescendo com isso e ela vai desenvolvendo um medo de Deus muito grande. Eu tenho casos na minha família em que a pessoa tem, ela quando criança, ela tinha pesadelos com o Apocalipse. Sim. O medo daquilo de quando Jesus viesse, ela tinha pesadelos. Ela até hoje, ela tem horror à igreja. Ela tem horror ao cristianismo. Ela tem, por quê? Foi impregnado isso. Ela não se sente digna, às vezes, de chegar diante de Deus. Aí eu vou falar de um caso de dentro de casa. Minha filha, a gente trabalha tanto essas coisas, e quando eu me deparei com isso, eu percebi o quão mal eu tinha feito para ela. Sim. A gente fala muito de erros para os nossos filhos, que isso é pecado. E eu não estou falando, eu não quero tirar as questões de pecado, eu não vou entrar na discussão de o que é pecado ou não. Mas Amém. A gente imputa isso nos nossos filhos, olha, isso é errado, Deus não gosta, Deus castiga. A minha filha, por alguns meses, eu tive que trabalhar muito essa parte psicológica nela, quando eu lidei com isso, que ela não se sentia digna de chegar onde ela cometia um erro. E eu vou falar erros bobos, não fazer um devocional. Ela achava que Deus estava triste com ela e que Deus não iria escutar ela. Olha só. Ela fez alguma coisa errada e aí ela não conseguia nem orar a Deus porque ela achava que Deus ia castigar. Não, Deus não quer saber de mim. Eu não sou digna, mãe, de chegar. Faz muitos dias que eu não falo com ele. Você sabe como é jovem, quando é criança não tem uma... E isso, pensa, olha como que isso impactou a vida dela. Ela não conseguia orar, porque quando ela passava algum tempo sem falar com o pai, ela se sentia culpada e achava que ele não ia ouvi-la. E ela se julgava. Quantas pessoas não se julgam indignos de chegar diante de Deus por tanta culpa e tanta perfeição que nos é pregado, que nós temos que ter. Entendi. E eu vou falar algo muito sério para você. Jesus, quando veio, ele não julgou ninguém. Quando aquela mulher adúltera foi colocada aos pés dele, o que ele falou? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém atirou. Ele olhou para a mulher e falou assim, mulher, cadê os teus acusadores? Aí ela falou assim, todos foram embora. O que ele falou? Ele falou assim, vá e não peques mais. Mas ele não julgou ela. E nós aí nós exercemos às vezes as nossas, de tanto que nós escutamos esses dogmas, não pode, não pode, não pode, e Luciane, isso afeta às vezes a vida sexual de casais, afeta a vida, o relacionamento social, porque pelo fato de não ter a mesma crença que nós temos, muitas vezes a igreja do sistema faz o quê? Você não pode ter relacionamento que não sejam com cristãos. E a pessoa começa a se isolar, a pessoa começa a não participar. E eu não estou falando para participar do mundo, eu estou falando com uma questão de vida social. Nós trabalhamos, nós convivemos com pessoas, nós estamos no mundo. Sim. E são coisas muito fortes. Você está entendendo? É verdade. Não, é verdade. É verdade. O que eu vejo, assim, por exemplo, assim, pastora, nós estamos no SOS Oração, que traz exatamente traumas, depressão, síndrome do pânico. Nós estamos entrando aí, nós estamos na introdução, pessoal. Sim. A introdução. Só foi a primeira pergunta até agora. Mas eu queria que você trouxesse, pastora, aqui, a gente pudesse entrar exatamente como a religião pode interferir, por exemplo, na saúde mental
mental de uma pessoa, né? Igual, você já deu esse exemplo agora, por exemplo, dizer não pode, não pode, não pode, vai pro inferno, mostrar esse lado, né? Mas como que a mais, assim, o que pode trazer exatamente, trazendo essa doença, adoecendo a alma da pessoa, levando ela a uma depressão? Ela entrar dentro do casulo e falar, não sou digna, entendeu? Não posso, não vou, e deixa até de ir na igreja, muitas das vezes, por se sentir tão pequeno, tão miserável. Não que não somos pequenos, sim, porque grande é o nosso Deus, amém? Sim, com certeza. Vamos lá. Os sintomas, eles podem variar conforme os ensinamentos que a pessoa ela teve, né? Então, os sintomas podem variar de acordo com... Aí eu vou entrar em outras religiões, que vamos dizer que pais, gurus, pastores, líderes, enfim, qualquer líder espiritual em si. Então, vai variar dos ensinamentos. Né? Você quer saber como que ele pode interferir na parte de depressão. Vou te dizer um caso prático. Ok. Eu atendi uma pessoa que ela vinha de uma outra religião, que não é o cristianismo, e ela foi sugada muitos anos, financeiramente, de tudo ela fazia para esse local, para essa religião, vamos dizer, ela praticava, e quando ela foi se sentindo tão usada, que ela quis sair, começaram a ameaçar ela. Meu Se você Deus. sair, vou quebrar suas pernas. Se você sair, os seus negócios vão acabar. E, enfim, foram fazendo essa lavagem. Até que ela conseguiu força para sair. Mas mesmo assim, ela saiu, mas ficou mantendo esses líderes espirituais pelo medo dos negócios não irem direito. Até o ponto que ela decidiu sair. Aí ela decidiu sair e se deparou com um cristianismo a ferro e fogo. Você está passando por isso porque você é pecadora, porque você fez isso ali atrás. Falando da outra religião, não vou dar nomes aqui. Aí a pessoa, mas eu já saí. Não, mas tudo isso está acontecendo com você porque você fez isso e isso lá atrás. A pessoa entrou em colapso de um tanto que ela fechou os negócios dela. Por quê? Pelo medo. Aí ameaçou, que na outra religião ameaçou a família. Aí tudo quanto depois começou a acontecer na vida dela, que são coisas às vezes naturais, era dito para ela que estava acontecendo isso porque um dia ela tinha sido da outra religião. Ao ponto dela chegar e não conseguir tomar decisões simples. Toda vez que ela vai fazer um negócio, ela trava. Entendi. Ela travava de tal forma que ela não conseguia executar. Porque ela se sentia culpada, não participa, tinha medo da outra e se sentia culpada pelo que tinha feito e entrou em conflito. Outras pessoas, a síndrome, vou te trazer alguns sintomas e a gente vai falando sobre ele. Pode te trazer confusão mental do que é certo, o que é errado, levando a pessoa nesses conflitos, se sentindo indigno, atrapalhando na sua autoimagem, dificuldade em tomar decisões, pensar em si mesmo, tudo porque esses dogmas e essas religiões que aprisionam, eles tomam decisão, tudo tem que passar pelo líder. Qualquer decisão que ele vai tomar tem que passar pelo líder. Eu vou ali, eu preciso pedir autorização do meu líder. Eu vou trocar de emprego, eu preciso pedir autorização do meu líder. Então a pessoa começa a ter dificuldades com tomadas de decisão. Ela tem dificuldade de pensar em si mesma, porque primeiro ela tem que pensar no que vão pensar dela. Falta de sentido na vida, porque ela não se acha dentro desse sistema. Ela tenta se encaixar. Luciane, eu vou te dizer uma coisa. Todos nós fomos criados por Deus para adorá-lo. Amém, certo? Glória a Deus. Todos nós fomos criados para adorar. Nós temos adoração dentro de nós. Amém. E você pode perceber que qualquer religião que você for, nem religião, vamos numa tribo mais isolada que nunca teve contato com a sociedade hoje. Se você chegar lá, ele vai estar adorando alguma coisa. O homem tem a necessidade de adorar alguma coisa.
Ele tem a necessidade. Então, às vezes, ele vai adorar o ar, ele vai adorar uma imagem, porque ele foi criado para isso. Você entendeu? Então, A nós temos. religião é o que É o liga, né? que A palavra liga, religião é é o uma religar. ligação, É né? uma O religar a ligação alguma a coisa, né? alguma coisa. Então, nós Uhum, fomos criados para isso. E a uhum. religião, ela faz esse trabalho. Então, nessa ânsia, dessa busca de respostas, busca de o porquê que eu existo, o porquê que eu nasci, a religião traz todas essas respostas, independente de qual seja, cada uma tem uma resposta, mas nos traz essas respostas para esses nossos anseios, Mas certo? a palavra traz muitas respostas que nós precisamos. Se nós formos cristocêntricas, se nós entendermos que a palavra de Deus, ela é a base, né? Ela é nossa Sim, bússola, né? Ela é nossa carta de amor de Deus para nós, nós sim. conseguimos nos nortear, certo? E isso nos dá sentido à vida, certo? Exatamente. Só que quando a pessoa está numa religião abusiva e ela Hum, sai, ela perde esse sentido da vida. É como se ela perdesse tudo e não tivesse nada para colocar no lugar. Aí ela se sente perdida e ela entra em colapso e pode gerar depressão, crise de pânico e entre outros transtornos, entre outras coisas, ao ponto de tal angústia levar ao suicídio, porque perdeu o sentido da vida. Tudo que eu acreditava eu perdi, eu já não sei mais quem eu sou. Porque a religiosidade, ela rouba a identidade das pessoas. Você está hum, entendendo? Esse eu sistema de entendo. dogmas, ela rouba a identidade da pessoa, porque eles tiram da pessoa a identidade dela, porque você tem que entrar dentro de um padrão. E se você não estiver dentro de um padrão, você é excluído. Aí, para eu não ser excluído, porque o ser humano também tem a necessidade de pertencer a algum lugar, a alguém, nós começamos desde o núcleo familiar. Quando nós nascemos, nós sentimos a necessidade de ser aceitos. E Sim. quando nós temos problema no núcleo familiar, nós buscamos a ser aceito na sociedade, num grupo de amigos, porque essa necessidade de pertencimento está em nós. Pastora, você não acredita, sim, uma pergunta assim que eu queria falar para Pode você, fazer. lançar para você. Por Sim. exemplo, assim, Uhum. você não acha que essa falta de identidade, essa falta de consciência real e absoluta de existência, né? Todas essas perguntas Uhum. e tudo mais, é uma falta de conhecimento bíblico também? Pessoas não leem a Bíblia hoje, elas preferem ver exatamente qualquer vento de doutrina, catar aquilo que convém, viver aquela verdade que não é a palavra de Deus, são frases prontas, versículos prontos, Sim. e não entra Pregações, pregações prontas, porque quando você entra na rema do Senhor, na palavra do Senhor, você sabe quem você não tem crise de ela identidade. te liberta. Mas aí que tá. O que que a palavra diz? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas quem O é que que as... a verdade? A verdade é Jesus Cristo. é Cristo. Mas só que nós conhecemos ele caminhando com ele. As Sim, religiões abusadoras fazem o quê? Te proíbem de assistir outros ensinamentos, de estudar. Porque quanto menos você sabe, mais fácil eu te manipulo. Quanto menos eu sei da verdade, mais fácil eu sou de manipular. E N traumas podem ser gerados aí. Por quê? entendi. Porque falta de. O que que a Bíblia diz? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, eu não posso pegar somente aquilo que está sendo me dito ali e engolir aquilo como uma verdade absoluta. A palavra de Deus nos liberta. Por isso que nós, quando no início eu falei, a gente tem que ler não direcionados como por alguém que já falou alguma coisa, e sim eu ler para eu aprender e saber diferenciar o que é certo e o que é errado, porque está tudo ali dentro. Só que a gente já lê Exatamente. direcionado, segundo os nossos conceitos já pré-formados. Não Entendi. aprendendo algo novo. Eu estou falando de mim, eu não estou falando de outras pessoas. Quando eu comecei a ler a Bíblia, com essa verdade reveladora, buscando do Espírito Santo essa revelação, eu percebi muita coisa de homens dentro das igrejas, Hum. dentro do sistema religioso.
Então, eu sou professora de discipulado, eu dou aula de discipulado na Uhum, minha igreja, pastora. uhum, E algo assim que eu acho fantástico dentro da minha igreja, exatamente, é essa porta aberta que eles dão para os membros, né, estudarem exatamente a palavra. É sim, selecionado, temos um grupo de professores, né, que foram sim, feitos, foram discipulados, foram consolidados, né? Foram uhum, pessoas treinadas para estar dando essas aulas, né? E é fantástico assim a gente poder discipular essas pessoas. Eu acredito que, por exemplo, todos os alunos que chegam até a minha sala de aula, todos os alunos que uhum, chegam na minha sala de aula não sabem quem são. Nunca abriram a Bíblia e conhece o Salmo 91 como um amuleto. É uma tristeza isso, né? Porque um salmo é uma promessa para aqueles que habitam, não visitam a sombra do uhum, Onipotente, uhum, e para uhum, estarem à sombra do Onipotente. Então, sim, assim, tem o Salmo 91 como um amuleto, porque foi pregado isso, e sim. basta o Salmo, parece que a Bíblia inteira só tem o Salmo 91. Ou então João 3,16, né? Deus Nada amor, mais nada existe, mais nada existe. mais existe. Mas quando os alunos chegam e eu tenho uma aliança real e verdadeira com o Senhor, exatamente de trazer a identidade dessas pessoas, para que essas pessoas alcancem a verdade, que elas entendam o que elas são através da palavra. Da palavra. Sim, E eu entendo o que você está querendo dizer, porque eu acredito que muitas pessoas estão despreparadas para trazer palavra, ensino real e verdadeiro bíblico, né? Algo revelado pelo Senhor ao sim. coração de uma outra pessoa. Eu tenho experiências de verdade com alunos que eu perguntava: "Quem você é?" Só Não me sabe diga. te responder. Não Não sabe, sabe não te responder. sabe, não sabe dizer que é filho, não sabe dizer, sabe, que existe uma promessa real e verdadeira para a vida dela, que ela é bênção, sim. E O vou Senhor falar. gerou, o Senhor sonhou, o Senhor formou, e ela não consegue entender que ela é isso. Por quê? Exatamente por essa pressão. Mas eu não acredito que é somente da religião. Eu acredito que existe uma pressão familiar, eu acredito que existe uma pressão do mundo em cima. Existe muita coisa pressionando as pessoas hoje, e hoje, nessa tecnologia rápida que a gente não consegue alcançar, qualquer Uhum. coisa que fala, você cata e toma aquilo por verdade, esquecendo exatamente a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Você não acha? Não, com certeza, nunca se teve tantas pessoas com crise de identidade hoje, tanto no mundo quanto na igreja. Nunca se teve. A coisa que eu mais me deparo dentro de consultório é a crise de identidade. Sim, Elas buscam a aprovação de pessoas, agradar pessoas, mas elas mesmas não sabem quem são, quais são os seus exatamente. gostos, o que eu gosto, o que é certo, o que é errado. Elas têm dificuldade de se achar no mundo. E dentro do nosso mundo cristão, ela não se acha nem dentro da igreja e nem no mundo. Porque Entendi. assim, eu não quero fazer as coisas erradas que estão no mundo. Mas eu Sim, também não consigo ser perfeito o suficiente como querem que eu seja. E eu entendi. fico Aí aonde? entra nessa crise de De existencial. Eu identidade, não pertenço nem nem ao aqui. mundo, nem à Onde que eu igreja. tô? Onde que eu tô? Muitos ficam no banco, pastora. Muitos, com E, essa pergunta, essa interrogação, ficam no banco, se achando miseráveis, vivendo uma vida e, miserável, não aquela de João 10:10, e vou mas uma falar. vida pobre, Agora, espiritual, eu vou se rastejando. É dessa forma que dessa forma, acontece. eu vou falar para você. Em visitas, em conversas mesmo, eu deparo com pessoas também cheias de culpas. Sim, Cheio de culpas, porque a religiosidade coloca culpa. Se você não está dentro de um sistema, a pessoa se auto-julga. Eu escutei essa semana, falei assim, eu estou errado, porque como ela não entrou num padrão e ela lutou contra uma coisa que era errada, ela foi excluída. Você está entendendo? Porque entendi. dentro de qualquer sistema, vamos falar assim, existem erros, é feito de homens. Sim, Nós não estamos falando sim. aqui, não é batendo na Mas eu também igreja. acredito, pastora, que toda igreja ou todo assim, o sistema que acontece, existe uma ordem.
Sim. Existem algumas regras que são aceitáveis, acessíveis, desde que aquilo não seja uma violência na alma daquele que Na está recebendo. identidade daquele que Na está, identidade daquele que daquele que está está ouvindo. recebendo. Só que o problema é que está sendo, na verdade, o que acontece é que está indo na identidade das pessoas. Porque você tem que ser assim ou assado. Se você não estiver assim, você não serve para Deus. E desde quando? Jesus falou o quê? Não lançarei de fora de forma alguma todos que foram me dados. E nós estamos lançando fora. Eu vou falar para você alguns traumas. Aí a gente está falando de pessoas. Vamos falar, filho de pastor sofre muito. Sim. Quantos filhos de pastores estão fora da igreja? Eu conheço um monte. Sabe por quê? Porque cobram uma perfeição desses jovens, dessas crianças, que eles não têm condições de dar. Eles vão errar como eu, você erramos, mas a gente coloca o que para eles? Até os próprios pais. Você é espelho. Você não pode errar. E a própria igreja faz isso. Nossa, filho de pastor, meu Deus! E eles entram em conflito porque o próprio povo, em vez de acolhê-los quando eles erram, não, fala, como que você errou? Você não pode errar. Você conhece a palavra. E isso é dito para nós também. Quando a gente entra numa crise, nem tudo, Lu, nem tudo é espiritual. Tem coisas que são psicológicas. Tem coisas que são patológicas. Sim. E a gente tem que entender isso. Tudo que sai do anormal vira patológico. Nem tudo é demônio. Sim. Às vezes Satanás nem colocou a mão dele. Não precisou. E tem pessoas, eu vou falar para você, a gente vai falando nesse bate-papo e vão surgindo e a gente vai falando. Vamos lá. Existem pessoas que, por causa de problemas psicológicos, de traumas vividos em infância, enfim, na vida passada, num determinado momento, às vezes no culto, tem uma crise histérica, por ouvir uma palavra reveladora, algo que vem de encontro com um trauma e ela tem um ataque de histeria. As pessoas não estão preparadas para isso e vai lá repreender o demônio. E na pessoa não está com demônio, a pessoa está numa crise de histeria. Aí acontece aqui, fica e repreende, aí a pessoa fica com vergonha, constrangida, e ela finge que tudo ali, aí ela levanta e sai. Mas nem tudo é. A gente tem que também ter a sensibilidade espiritual e saber quando é espiritual e quando não é, quando é psicológico. Eu sou vítima disso, pastor. Infelizmente, eu sou vítima disso. Quando eu estava em depressão, eu sou apaixonada por Jesus. Jesus é tudo que eu tenho. Jesus é o ar que eu respiro. E tudo. Eu amo, Senhor. Eu amo a palavra que me libertou. Eu amo tudo que o Senhor faz todos os dias. Cada minuto para mim é um milagre. Sim. Cada segundo para mim é uma vitória. É isso que ele faz. Ele é vida. Né? Ele é vida. Ele é vida. Que salta diante de mim. Então, mas quando eu estava com depressão, eu vestia uma máscara. Eu ia para a igreja, cumprimentava meus irmãos, eu estava mais contida. E quando eu chegava a dizer a alguém que eu estava em depressão, é demônio. Falta de fé. Você não tem comunhão com o Senhor. Você faz devocional? Você ora? Não, você está conversando com o Senhor, porque eu acho que isso aí é falta de fé. Falta de oração. Falta de... Nossa, você ora? Então, assim, infelizmente, gente, eu não vou dar testemunho de uma outra pessoa. Eu estou dando de mim, eu estou falando o que eu vivi. Entendeu? Sim. Quem me libertou foi a palavra, pastor. Sim. Quem me libertou realmente foi o apoio da minha família, foi a palavra de Deus. Tive, sim, apoio também espiritual, alguns líderes poder pegar ali, conversar e orar comigo nessa parte espiritual. Mas o meu problema era patológico. Né? Era completamente diferente. E as pessoas não conseguem assimilar ou ter a sensibilidade, o discernimento e ter a empatia de saber que aquele problema não é demônio. Pelo contrário, às vezes, pastora, a pessoa só está triste. Ela não consegue diferenciar a tristeza da depressão, porque tem uma diferença. Tem uma diferença. E ela só está triste. E ela só precisa de um abraço. Ela só precisa de amor, de carinho. Ela tem passado por
por muitas lutas, ela está precisando que você pegue pela mão, chore com ela, esteja com ela. Mas não, o que a gente faz com essas pessoas que só estão tristes? A gente vai lá na boca do abismo e ó, E sabe não por que tem faz isso? Não Deus. tem Deus. Por quê? Mas por que fazem isso? Porque aprenderam assim. Foi Uhum. ensinado assim. Nós fomos ensinados assim. Eu Pastora, não vou falar dos outros, eu vou falar de mim. Eu fui ensinada assim. Pode falar. pessoal, pastora, é que o pessoal tá falando aqui para mim que tem pergunta Pode aqui, que fazer. chegou pergunta. Sim, sim. Pessoal, eu não tô conseguindo achar. O Márcio Almeida, até que ponto uma doutrina dentro de uma igreja pode... Deixa eu ver aqui, pastora. Me perdoe, gente. A idade chegou. Olha isso. A pastora já foi mais esperta do que eu. Até que ponto uma doutrina dentro de uma igreja pode causar traumas em um membro a ponto dele se afastar? Forte, hein? Pergunta para você, pastora. Então, vamos lá. Repete, por favor. Até que ponto uma doutrina dentro de uma igreja pode causar trauma em um membro a ponto dele se afastar? Uma doutrina, né? As regras, aquilo que é colocado e posto. Eu acredito que você trouxe aí um balanço exatamente dentro dessa pergunta. Será que não? Você quer complementar? Não. Até que ponto assim? Vamos lá. É um ponto tão polêmico, porque nós vamos falar de doutrinas. E nós temos assim, e eu não vou dizer assim, é delicado. Até que ponto? Vamos lá. Quando a gente pega a Bíblia é a nossa regra de fé, certo? Sim. Mas existem doutrinas e nós temos vários, aí vamos entrar, vou falar do meio cristão. Várias igrejas e cada um com as suas doutrinas. Essas doutrinas muito fechadas, muito conservadoras, que tolhe os seus membros a ponto de não deixar eles pensarem, eles se desenvolverem, e tudo muito assim, pecado, não pode, não faça. A pessoa ela começa a se sentir oprimida, que tolhe a liberdade das pessoas. Ela chega ao ponto da pessoa se sentir sufocada. Aí eu vou falar, também existe exploração financeira, exploração psicológica, porque se você não fizer isso que nós estamos fazendo, você é excluído, e a pessoa, pela necessidade de pertencer a um lugar, ela vai permanecendo, sendo massacrada, sendo oprimida. Ela só é chamada quando querem alguma coisa dela. Ela não é cuidada, ela não é amada, ela só é usada para uma necessidade, para um fim. Existe exploração, a gente falou da exploração financeira, desceu tudo, e Deus, a gente sabe que o contexto ali é outro, então há um abuso nessa parte muito séria de pessoas, e nós temos um caso aqui no Japão, do ministro Abe, que foi morto, e aquilo é um trauma religioso. Olha que ponto que chegou dele matar uma pessoa. Porque esse rapaz, esse homem hoje, não sei qual a idade dele, ele desde criança foi tirado tudo dele. A mãe tirava dele para dar para uma instituição. E tirava tudo. Ele quebrou. Esse menino cresceu com essa revolta ao ponto de tirar a vida de uma pessoa. Sim. E isso afetou todas as os outros sistemas. Mas isso serve de um alerta para nós. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos implantando na vida das nossas ovelhas? Aí eu pergunto para você como pastora, o que você implanta na vida das suas ovelhas? Porque a última pergunta que era qual o conselho que você daria a líderes religiosos para ajudar na recuperação de vítimas que sofrem traumas religiosos? Eu quero dizer algo antes para você. Um leão, ele não se preocupa com as opiniões da ovelha. Ele vai comer a ovelha, ele vai matar a ovelha, ele vai destruir a ovelha. E a Bíblia diz, ai dos pastores que comem a gordura das suas ovelhas. E tem muitos ais ali, e se nós como pastores devemos ler essa passagem com muito amor no coração, porque as coisas do Senhor é muito séria. Lu, antes de resolver essa questão, a última questão, eu vou dar aqui alguns pontos de igrejas abusivas. E vou trazer o restante dos sintomas para as pessoas verem se elas estão vivendo esses sintomas dentro da igreja, porque se elas estão vivendo esses sintomas, elas precisam pedir ajuda. A gente tem que quebrar esse tabu de não poder falar sobre religião, porque é muito
importante porque tem muita coisa errada no nosso meio. Eu não estou falando que todas estão erradas, eu estou falando que tem muita coisa errada no meio. E eu Sim. não estou falando nem de A, nem de B, nem de C. Eu estou falando de coisas que são utilizadas. Eu vou te dar alguns pontos de igrejas abusivas, tá? Ok. Dentro do meio cristão. E Queridos, se vocês tiverem perguntas, pode por mandar. favor, vocês vão colocando, porque a gente já está entrando na parte final. Está maravilhoso, não está, esta live? Nossa, dá Mas para a gente levar para exatamente todo lado. isso. Dá para a gente passar aqui a noite inteira conversando. Vocês Ó, compartilhem, coloque seu pedido de oração aí. Tem administradores do grupo, vão estar catando, exatamente anotando aí o seu pedido de oração e orando por você. Não fique de fora, compartilhe com alguém que você acredita que precisa entender, né? O que é trauma religioso, o que ele tem sofrido exatamente, se ele está passando exatamente por isso que a pastora está trazendo para nós. Nós do SOS Oração, nós queremos trazer ferramentas para vocês de ajuda. sim, Vocês não estão só de forma de alguma. O maneira alguma. SOS Oração está aqui exatamente para trazer pessoas, especialistas, né? Psicanalistas, psicólogos, terapeutas, para estar ajudando você a entender e compreender a sua identidade, o seu valor e o que é patológico, o que é espiritual. Nós precisamos falar disso, é muito relevante e importante. Por isso, coloque Amém. aí o seu pedido e compartilhe esta live em nome de Amém. Jesus. Amém. Pode concluir, pastora. Vamos lá. Lugar, eu vou falar de um modo geral. Eu vou te falar de um Ok. conceito quando uma prática religiosa ela pode ser benéfica, tá bom? Vou falar de um modo geral, tá? Não vou falar igreja. Vou colocar quando grupos que reúnem pessoas e promove, transfere para Deus. Desculpa, estou só pegando um conceito aqui que foi para outro. Deixa eu achar que achei. Desculpa. Vamos lá. Glória a Deus, pastor. Quando um grupo, né, religioso, eles se reúne pessoas e promove o autoconhecimento, crescimento pessoal, podem Amém. ser considerados saudáveis. Esses grupos Amém. colocam alto valor no respeito às diferenças e os membros se sentem empoderados como indivíduos. Eles oferecem apoio social, um lugar para eventos, ritos de passagens, troca de ideias, inspiração, oportunidade de serviço, conexões com causas sociais. Então, assim, a igreja ela tem essa função de integrar as pessoas. Nós vivemos em sociedade, então nós temos que estimular esse desenvolvimento pessoal das pessoas. Nós precisamos, as pessoas não podem viver aprisionadas. Nem Deus aprisionou. Por que o homem vai aprisionar? Você já parou para se perguntar por que tinha o fruto do conhecimento do bem e do mal no jardim? Porque Deus colocou a porta de saída, mesmo na sua perfeição, mesmo na sua totalidade de sustento e perfeição, que era o jardim feito para o homem, ele botou a porta de saída, porque se não tivesse a porta de saída, seríamos escravos. Nem Deus nos escraviza. Por que nós nos deixamos se escravizar por homens? O nosso livre-arbítrio, né? Que nós não sabemos utilizá-lo. Deus te dá direito até de dizer não para ele. Exatamente. Ele te dá o direito até de dizer não para ele, falar não quero, e ele respeita. E se alguém falar que você vai ser amaldiçoado, que você vai fazer isso ou aquilo, meu irmão, Deus, ele respeita a sua decisão. Ele respeita. Agora, consequência das coisas, aí é outro assunto. Mas Deus respeita a nossa decisão. É tanto que nós temos o livre-arbítrio, que nos foi dado. Mas vamos lá. Lugares que te proíbem de ouvir outros ensinos, outros pregadores, visitar outras igrejas, não te deixam questionar. Qualquer questionamento é considerado uma afronta, uma ofensa. E se questiona, é chamado de rebelde. Promover culto a personalidades, exigir constante honras, homenagens, estimula o recebimento de presentes. Entenda, tem o princípio da honra, mas é usar isso como forma de barganha, para eu conseguir um benefício próprio.
Tá, vamos Existe, esclarecer então isso que isso, você está trazendo. Nós existe o temos que esclarecer que a palavra nos traz que nós temos que dar honra a quem que merece merece honra. honra. Não significa que a gente não possa honrar os nossos Não, líderes. não, de Vamos maneira entender aí, alguma. pessoal, não vamos confundir as coisas. Não, Amém, existe o pastora? princípio da honra. Não estou tirando Honra. ele, mas nós devemos tomar cuidado para não sermos manipulados para Entendi. conseguir um benefício próprio para alguém. Isso não pode ser te imposto. O princípio da honra tem que ser feito daqui e não porque alguém te pediu para ser honrado. Tá entendendo? Entendi. Não se relacionam com você, a menos que precise de alguma coisa. Silenciam e expulsam membros que divergem da igreja. Ou seja, se você não concorda com o que está aqui, você não serve para ficar aqui. Ou é isso, ou a igreja, senão você está fora. Entendeu? Aí Você quando a diz que pessoa... isso já tipo assim, Igreja um pastor que age dessa abusivo. forma já é abusivo, Abusivo. arbitrário, vamos dizer Arbitrário. assim. Porque se Jesus não botou para fora, quem sou eu como pastora para botar alguém para fora da casa do Pai? As Entendi. ovelhas não são minhas, as ovelhas são do Senhor. Eu não posso botar ninguém para fora. A pessoa tem o direito de sair, mas eu, como pessoa, botar alguém para fora, eu vou prestar contas para Deus, porque eu sou pastora de um rebanho que não é meu. Tá me Amém. entendendo? É Estou. algo muito sério isso. Muito forte, pastora. Forte, muito Forte, forte. porque até o pessoal aqui está escrevendo aqui, não sei se você está lendo. Ai, que forte! Hoje a live tá forte. Mas, gente, na realidade, vou dizer um negócio para vocês, é forte mesmo. Mas isso é um entendimento que nós estamos tentando trazer para vocês serem saudáveis. Sim. Para vocês saírem dessa zona de sofrimento, desse lugar, desse casulo, e, sabe, estourar essa bolha. Estoura essa bolha, você é livre em Cristo Jesus. Mas nós sabemos, nós entendemos que existem igrejas que têm certas regras, existem líderes que fazem isso. Então, cabe a você tomar a sua decisão. Você tem o livre-arbítrio. Justamente. Entendeu? É esse o você ponto. que decide onde você quer ficar. Existe portas abertas para todos os tipos de pessoas. Justamente. Esse é o ponto, o livre-arbítrio. Deus te deu o livre-arbítrio e você tem que analisar aquilo que se está sendo benéfico para você ou não. Você não pode ficar aprisionada a isso. E a palavra liberta. Se você tem alguma dúvida, vai para a Bíblia. Amém. Ela vai te direcionar em tudo. Não precisa ficar nas minhas palavras. Se você tem alguma dúvida, vai na Bíblia. Se ela não diz aquilo, meu irmão, a regra impossível, de fé pastora. Né? É impossível a Bíblia não trazer nenhuma ela resposta. Trata de tudo. De financeiro, ela trata de tudo. E o Totalmente. último ponto, exigência de prestação de contas de tudo da tua vida. É complicado isso. Eu posso fazer isso. Eu posso. Nós já entramos nesse detalhe. E a gente tem que tomar cuidado para não colocar as nossas vidas na mão de outras pessoas. Você tem o direito de decisão. Você tem o direito de ir e vir. E isso não pode ser tolhido de ninguém. Deus te deu esse livre-arbítrio. Aí você me perguntou para mim qual conselho que eu dou para os pastores e como eu lido na igreja. Eu fui buscar conhecimento. Primeira coisa, busque conhecimento para si mesmo, para ver se você mesmo não está engodado num sistema no qual você só está replicando coisas e ferindo outras pessoas. Você foi ferido e você está ferindo outras pessoas. Então, o primeiro conhecimento é para nós. É natural, pastora. O ferido, ele fere. Você entendeu? Natural, né? E primeiro busque conhecimento para si. Depois você vai transferir, porque primeiro Deus faz em nós, para depois nós fazermos em outras pessoas. O nosso Deus é amor. E nós, o evangelho é boas novas, Nu. E será que nós estamos levando as boas novas? Eu falar que alguém vai para o inferno é boa nova? Eu falar que você está condenado é boa nova? Jesus veio para nos trazer vida. E vida em abundância. E eu tenho que trazer essa vida para as pessoas. Mas em vez de pregarmos a Jesus, a gente prega o inferno. E é triste isso. Aí a pessoa vai para a igreja com medo do inferno e não por amor a Jesus. E a transformação, ela vem de dentro para fora. É o Espírito Santo quem faz. Tem uma frase de Jung na psicanálise que diz assim: conheça todas as teorias,
domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Eu, como pastora, trabalhando com uma alma humana, eu tenho que me tornar uma alma humana primeiro, para eu conseguir tratar ela. Eu posso ter todo o conhecimento do mundo. Ou quando eu vou lidar com o ser humano, como eu vou lidar com a pessoa, eu tenho que ser humana como ele. Ter empatia, no mínimo, né, pastora? No Ter a mínimo. empatia já ajuda, né? E o que realmente está faltando neste século que nós estamos vivendo é empatia. As pessoas olham para si mesmas, né? As pessoas, elas estão egoístas de si mesmas. É bíblico também, né? O amor ia se esfriar e tem se esfriado. E muitas pessoas estão morrendo porque não conseguem olhar do lado. As pessoas estão morrendo do nosso lado, debaixo do nosso nariz. As pessoas estão cometendo suicídio debaixo do nosso nariz. Quantos pastores cometeram suicídio nesses últimos tempos? O que é isso? Fala para mim. A pessoa, ele tem as lutas dele. Gente, eu quero desmistificar uma coisa aqui para vocês. Pastor é gente como a gente, tá? Amém. Ele erra, ele tem pecado, ele não é esse santo que... Gente, nós super-herói, né? Não, ele tem emoções. E às vezes o pastor não pode falar das suas emoções porque ele vai ser fraco. Ele não tem Deus, como você escutou. Ele não tem intimidade com o Senhor, como ele já escutou. E ele não pode transparecer as suas fraquezas. Porque como que as pessoas vão olhar para ele que é espelho? Então, a pessoa ela vai guardando aquilo ao ponto de entrar numa depressão e cometer um suicídio, sabendo de toda a palavra. Então, vamos desmistificar hoje isso aqui. O pastor, ele não é um semideus. Ele é homem. Nunca foi, nunca será. Ele tem tantos anseios, ele tem questões psicológicas e patológicas também. E a gente tem que parar com isso. Né? Tirar essa figura de um homem perfeito. Não, ele vai errar. Ele vai errar. Sabe por quê, pastora, que eu vejo também muito, né? Eu vejo que nós perdemos o foco porque olhamos muito o homem. O homem. Nós nos baseamos no homem. Baseamos no homem. Nós não nos baseamos no amor, na graça, de Jesus, na misericórdia de Deus. Porque o Senhor não nos vê como o homem vê. O homem consegue ver um monte de defeito. Você não vai, você não faz, você não consegue. Mas quando nós colocamos o olho em Jesus, que é o nosso padrão de perfeição, encontramos um servo em Jesus. Sim. Nós encontramos amor em Jesus. Nós encontramos misericórdia em Jesus. Nós encontramos tudo em Jesus. Tudo. Então, quando a gente vira o olho, vira para o outro lado e começa a olhar o homem, começa a se identificar com o homem, nossa, mas o pastor X, ou a irmã X, ou fulano X, né? E começa a olhar o homem, os defeitos do homem. Você perdeu o foco. Fazer parte dessa igreja. Perdeu o foco. Porque o seu padrão é Cristo. É Cristo. Você que está nesta live, você que está nos ouvindo, a pastora não está aqui pregando rebeldia, que é para você ir contra a sua liderança. De maneira alguma. É só... Ela está trazendo ferramentas para vocês entenderem. E outra coisa, Lu, não é rebeldia trazer rebeldia contra a liderança. É colocar tudo à luz da Bíblia. E o que é certo, o que é errado. E homens são passíveis de erro. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Ou seja, porque o homem pode errar. E a gente tem que estar ligado para saber, tá de acordo com a palavra? Não está de acordo com a palavra, você é livre. Você é livre em Jesus para questionar. Se eu tenho dúvida, por que eu não posso perguntar? Jesus não se eximiu de responder a pergunta de todo mundo. Eu pergunto, pastora. Eu sou uma pessoa que pergunto bastante. Entendeu? Eu vou só... Olha, é uma listinha de vários sintomas. Vamos lá. Eu falei os primeiros, vamos depois. Falta de sentido na vida. Baixa autoestima. Ansiedade de estar no mundo. Ataques de pânico. Medo da condenação. Depressão. Pensamentos suicidas. Distúrbio do sono e alimentar. Abuso de substâncias. Pesadelos. Perfeccionismo. Desconforto com a sexualidade. Imagem corporal negativa. Problemas de controle de impulso, dificuldade em desfrutar
os prazeres. Tem gente que tem dificuldade de desfrutar as coisas boas da vida, porque eu não posso. Porque senão eu estou em pecado, eu estou amando mais as coisas do mundo do que é o Senhor. Não, Deus te deu a vida para você usufruir, meu irmão. Amém. Deus te deu a vida para você viver e você só tem uma, viva ela. Por que você Amém. não pode viver a sua vida? Então são tudo isso, raiva, amargura, traição, culpa. Lu, assim, desculpe chamar a intimidade de Pastora, Lu. não. Ó, Diogo, se nós pastora, formos fica à pegar, eu vontade. posso partir para várias áreas. Aqui hoje nós fizemos um apanhado e falamos sobre dogmas, mas eu posso ir para a linha de pastores que são massacrados pelo sistema, eu posso ir para a linha de abusos sexuais que há dentro do sistema, eu posso ir para a linha de, nossa, é muito amplo. Então não dá para falar tudo em uma live Não dá. só. Pastora, eu entendi. Deixa eu só finalizar. Você já deu, né, o conselho que você disse, né, que Sim, da última sim. pergunta que eu fiz para você, é buscar conhecimento, né, Sim. direcionamento, Sim, né, para sim. poder trazer exatamente isso, a vida das ovelhas. Sim. Você também falou algo na live dizendo assim que teve exatamente no Brasil. Eu não estava no Brasil, eu já estou quase 30 anos no Japão, então eu não sabia disso. A gente fica sabendo das coisas pela internet, assim, um pastor atrás do outro começou a cometer o suicídio. Sim. E aí eu fui ler um pouco mais. A gente está falando exatamente, né, dessa religiosidade toda, desses dogmas, dessa pressão psicológica de pastores que sufocam suas ovelhas, mas nós temos ao contrário também, pastor. Também. Eu vejo muitas ovelhas que massacram seus pastores. Os pastores, entendeu? E as famílias. Os as filhos. Famílias. Eu vejo muita religiosidade impregnada em certas pessoas que entram dentro da igreja. Sim. E massacram seus líderes. Sim. A ponto deles não conseguirem se suicidar. De cometerem suicídio. Para você ver como essas questões de dogmas, e a gente fala de religiosidade, eu não estou falando de certo e errado, eu estou falando da religiosidade, ela pode ir tanto para um lado quanto para o outro. Sim. E isso é muito sério, leva as pessoas à depressão, entendam. Um pastor pode ter depressão, como qualquer outro membro da igreja pode ter depressão, ele pode ter síndrome de pânico. Existem coisas que são patológicas, que vamos falar do hipertireoidismo, que ele leva a pessoa a ter crise de pânico, crise de ansiedade, e você vai falar que isso é demônio, que isso não é Deus? A pessoa está com a tireoide alterada lá nas alturas, que nem para um especialista pode dar diagnóstico se ela estiver alterada. Não se dá diagnóstico de nada se a tireoide tiver de ansiedade, de transtorno de ansiedade, de transtorno de pânico. Nós não damos diagnóstico se o hipertireoidismo, se a tireoide estiver alterada. Isso aí é o quê? É fisiológico. Não é demônio, não é falta de Deus. É fisiológico. Então a gente tem que desmistificar essas coisas. Sim. Existe pessoa, teve uma pessoa, pastora, só para você entender, que foi conversar comigo, e eu assim, né, eu muito falante, falando com ela, eu acho que eu estou na pré-menopausa. Aí ela virou assim para mim e falou assim, isso é muito sério, você sabia que é sério? Eu entrei em depressão, achando que eu estava em depressão mesmo, mas na realidade eu estava na menopausa. Alterações de hormônios. Alterações de hormônios, exatamente, de hormônios. E ela achava que ela estava em depressão. Por isso que é importante, gente. Por isso que é muito importante o conhecimento. Vocês entenderem o que está acontecendo com o seu corpo, com a sua mente. Com a sua mente. Então, a gente tem que separar a parte espiritual da parte fisiológica. Então, aí a gente entra nos dogmas da igreja e vai massacrando, massacra pastor, massacra um, massacra outro. Aí, assim, tipo, me fere, eu firo. A gente só vai replicando. E nós temos olho por olho, dente por dente. Nós temos que parar de replicar essas coisas e ir à luz da palavra e ver o que é certo e o que é errado. E amar. Olha, gente, eu vou falar assim, nós, como pastores, eu e meu esposo, na nossa igreja, nós pautamos em 2 princípios básicos, 2 pilares básicos. Amar o seu Deus, acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, amar o teu próximo como a ti mesmo. Nós condenamos demais. Nós julgamos demais, segundo a nossa justiça. E a justiça de Deus é diferente da nossa. A palavra de Deus diz que a justiça do homem é como trapo de imundície. Por quê?
Porque nós julgamos segundo o nosso entendimento e não o entendimento de Deus. Se Deus fosse aplicar a justiça dele, assim, a ferro e fogo, como nós achamos, não tinha ninguém. Se fosse Entendi. como o nosso entendimento. Mas eu sei que você está aí apurado. Tem assunto para Pastora, muita coisa. sabe por quê? Tem muito, é muito amplo. É muito. Pessoal, não, olha, de verdade, eu quero agradecer cada um que esteve nessa live, cada compartilhamento que você fez, porque você está abençoando este projeto que nasceu no coração de Deus, este ministério que nasceu no coração de Deus, que é o SOS Oração. Sabe, hoje eu estava conversando com uma pessoa, pastor, e falando do projeto Viva Moçambique. Nossa, é outro projeto maravilhoso. É outro projeto lindo e maravilhoso que você está aí à frente, né? Sim, trazendo essa conscientização, sim, né? Dessas 23 aldeias com o nosso pastor lá, né? O nosso missionário Eduardo Soares. Sim, sim. Você que não conhece, né? O missionário Eduardo Soares, olha, procure no Facebook, veja o trabalho missionário que ele tem feito sozinho lá em Moçambique, né? Pastor, eu queria que rapidamente, vou falar né, rapidinho. você trouxesse aí para nós esse projeto Moçambique, Viva Moçambique, vivendo o verdadeiro amor. Em nome de Jesus. Esse é um projeto que nasceu no coração de Deus, no qual nós vamos nós temos lá, nessas 23 aldeias, mais de 500 crianças órfãs, que não tem ninguém por elas. E os próprios irmãos ali nessas aldeias cuidam dessas crianças. Mas a África, ela sofre com muita fome e é difícil chegar as coisas até eles. Então, nós levantamos esse projeto para levar o sustento para essas crianças. Nós fizemos uma média que para sustentar uma criança com 2 refeições por dia durante um mês, 3.000 ienes. 3.000 ienes para nós não é nada. E aqueles que sentirem no coração, e os que sentirem no coração, podem se tornar mantenedores, adotar uma criança dessa no coração. Aleluia. Se você tiver condições, cada um sabe das suas condições, de adotar uma criança dessa, né? Talvez possa adotar 2, 3, cada um sabe daquilo que pode fazer. Mas pode me procurar a Luciane. Nós temos tem no Facebook a nossa página Vivendo o Verdadeiro Amor Moçambique. Mas procura através do meu Facebook, que é mais fácil achar, ou do meu esposo, do pastor Márcio Toda, e para ter mais informações. Se você não quiser adotar uma criança, você pode dar uma oferta de qualquer quantia e qualquer valor. E nós vamos estar também fazendo outras ações, né, para levar o sustento para essas crianças. Eu não vou me delongar hoje aqui, porque o nosso tempo está corrido, mas... Já acabou, na realidade. Já acabou. Busque mais informações. Tanto no nosso Face nós temos uma página, e lá no Facebook tem a página que você pode entrar, tem as formas de doar, né? Aqueles que estão no Brasil também tem como doar, tem uma conta para fazer um Pix ou depósito, enfim, o que quiser. Entre em contato conosco que a gente dá outras informações no direct, enfim, por ligação. Isso. Pastora, eu vi aqui mensagens dizendo: a pastora Rayane tem que voltar. Glória a Deus por isso. Você volta, pastora? Volto, espero ter abençoado. Pode também, se você quiser, as pessoas que tiverem alguma dúvida, a gente pode direcionar essa live. Se quiser ser dentro desse assunto, as pessoas podem ter outras perguntas e nós podemos direcionar, porque existem outras formas de abuso e que causam esse transtorno. Então, nós podemos direcionar essa live. Podemos fazer dentro desse assunto e podemos ter outros assuntos aí para a gente trabalhar. Dentro da psicanálise tem um monte, né? Ok. Hoje mesmo, conversando com o meu esposo falou assim: tá bom, você vai abrir espaço na live SOS Oração para falar do Viva Moçambique, vivendo o verdadeiro amor. Eu falei, sim, com certeza. Sabe por quê? Porque o SOS Oração, ele nasceu no coração do Senhor. Eu fico imaginando as mães que se matam na África por fome. Ou matam seus filhos. A depressão, ela não é só no Japão. Ela é no mundo inteiro, inclusive na África. Muitas abandonam porque não querem ver os filhos morrerem. Exatamente. Por causa
da Da depressão, por depressão. conta dessa tristeza na alma, Sim, esse sim. adoecimento na alma. Por isso, você que está ouvindo, você que participou dessa live, entre em contato com a pastora Rayane Toda. Amém. Olha, adicione ela no Face, procure. Se você não achar Rayane Toda, tem a igreja dela lá, Reino Church Japan. Reino Church Japan. Tem também, ela tem um grupo, ela fez um grupo no WhatsApp que é Sim, indiferente de placa de é igreja, de para aqueles que pessoas decidiram se querem. tornarem mantenedores para a gente fazer a prestação de contas, porque tudo vai ser Exatamente. ter prestação de contas, para tudo ficar às claras, Exatamente. né, do que nós Preto estamos no fazendo. branco. Preto no branco, que é melhor, que não tem margem para dúvida nenhuma. Exatamente. Adote Né? uma criança. O que é Amém. 3.000 ienes, né? Eu não estou aqui pedindo dinheiro para você, eu estou pedindo amor. Sim, Eu estou aqui dizendo para você que você pode amar exatamente, não somente o próximo mais próximo de você, o amor mas em você ação, pode né? adotar, O amor em exatamente, ação, não só em adotar uma palavras. criança. Amém, amém. Exatamente. Glória a Deus Orar por é isso. ótimo, mas precisamos orar e precisamos ter atitude. Agir, O amor, dizer eu te amo, é lindo, eu amo. O dia que meu marido não fala eu te amo, eu sinto falta. com Mas certeza. em atitude é muito melhor. Muito melhor, Por com isso, certeza. abrace esse projeto. Viva Vem Moçambique, conosco. vivendo o verdadeiro amor. Não é, Vivendo verdadeiro. pastora? Com certeza, vem conosco fazer parte, fazer a diferença. Nós não, talvez não mudamos o mundo. Eu costumo dizer essa frase. Pode parecer clichê, mas nós talvez não mudemos o mundo, mas nós podemos mudar o mundo de muitas crianças. Você Em pode nome mudar de o mundo de uma Jesus. criança e essa criança se tornar um grande missionário, uma pessoa Oh, que vai levar glória! cura para outras pessoas, médicos, Aleluia! enfim, nós podemos mudar o mundo de uma criança. E de Em muitas, nome né? de Cada Jesus. um com seu papel. Não, se cada um, né, que assistiu essa live, adotar uma criança ou mais que Sim, sentir no coração, já está fazendo a diferença totalmente. em nome de De Jesus. Jesus. Pastora, Obrigada. olha, pastora, Beijo. gratidão a você, mas você Nossa, vai orar. vou, Você vai orar. vou sim. Ora aí para finalizar, em Amém, nome de Jesus. amém, Deus abençoe sua amém, casa, sobre a sua vida, vale a bênção amém, do Senhor, amém, sobre o seu amém, cônjuge, sobre os seus amém, filhos, amém, sobre a sua descendência. amém, Vale a amém, bênção do Senhor. amém, amém. Ore por nós, Pai preciosos. maravilhoso, te louvamos, Senhor, por essa live maravilhosa. Senhor, obrigado porque os obstáculos foram transpostos e conseguimos levar, Senhor, algum É esclarecimento a verdade. alguns corações, Senhor. Que o seu Espírito venha trazer transformação, que as pessoas possam conhecer mais da tua verdade, que é Jesus, e serem libertas, Senhor, de muitos traumas, Pai, da depressão. Senhor, em Amém, nome de Jesus, nós Jesus. declaramos cura para pessoas que estão em depressão, nós declaramos Amém. cura para pessoas que estão com crise de ansiedade e Em nome tantos de outros Jesus. transtornos e que precisam de ajuda, Senhor, que o teu Espírito possa adentrar ao coração delas e que elas possam buscar ajuda, Senhor, e serem curadas, Pai. Que o teu Em Espírito Santo nome venha de trazer a cura para o Jesus. coração de cada um, assim como o Senhor trouxe a cura para a vida da Luciane, Senhor, e para a Amém, vida de Jesus. tantas outras pessoas. Nós clamamos. Aleluia. Pai, nós abençoamos esse projeto SOS Oração, Amém. que mais Aleluia, vidas Jesus. venham ser transformadas através desse projeto, porque eu creio que veio do Amém, seu Jesus. coração, não veio de homens, Aleluia. mas sim do Senhor. Um lugar onde nós Aleluia. podemos falar sobre temas, Senhor, que muitas vezes são tabus dentro, Pai, de igrejas e em outros lugares religiosos, mas aqui É nós temos a verdade, Pai. liberdade para falar Aleluia. e buscar conhecimento, Aleluia, Senhor. Jesus. Abençoa a vida da Luciane, de todos os que Amém, estão Jesus. envolto a esse projeto, envolto Aleluia. a todo esse projeto de amor que o Senhor colocou. Eu Amém, sei que tem muitas Jesus. outras pessoas por trás aí, Sim, Senhor. Pai. Abençoa a vida de Aleluia. cada um, Senhor. Em nome Levante-os de como Jesus. gigantes, Senhor, nessa Aleluia. terra que é a internet, Senhor, Oh, nesse glória. mundo virtual, para alcançar pessoas no mundo inteiro, Pai. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Luciane, Amém. muito obrigada pelo espaço, obrigada por todo o Oh, teu carinho. E as pessoas que quiserem entrar em contato, que tiverem dúvidas, que quiserem conversar sobre o assunto, ou mesmo tratar de alguns traumas, nós estamos aí para ajudar. Isso é independente de amém. placa, porque tem coisas que são psicológicas, não são espirituais. E a gente precisa saber separar as coisas.
Amém? Amém, preciosa do Senhor. Coloca a mão no seu coração também, pastora. Vamos, Amém. né? Deixa eu abençoar a vida de Amém. vocês esta noite, em nome de Amém, Jesus. Você que está Jesus. assistindo, coloque a mão no seu coração. Em nome de Amém. Jesus. O Senhor os abençoe e os guarde. Sim, O Senhor Deus. faça resplandecer o seu rosto sobre Sim, vocês e Deus. tenha misericórdia de vocês. O Sim, Senhor Deus. sobre vocês levante o seu rosto Em e lhes nome de dê o Jesus. shalom. Amém. Em nome de Amém. Amém. Eu Jesus. recebo. Em nome de Fica com Deus. Jesus. Beijo para todo Até mundo. a Obrigado. próxima, Até a pastora. próxima. Um Tchau. beijo. Beijo. Shalom, Tchau, shalom para tchau. todos. Deus os abençoe poderosamente. Até a próxima, Até. se Deus quiser. Na Amém. próxima semana temos live novamente. Amém. SOS Oração. Fique ligado na nossa agenda e venha conosco Amém. entender e compreender quem você é, que ferramentas você necessita para você se colocar de pé como gigante nesta vida aí, Aleluia. ó, diante de Deus, Amém. em nome de Vou sair Jesus. aqui. Beijo. Pode sair, Fica com pastora. Deus. Deus abençoe. Amém. Eric, Sol, Deus abençoe vocês. Queridos, se a gente não conversou com vocês, se teve alguma pergunta, Reiko, Deus abençoe sua vida. Diaconisa Silvia Regina. Gente, quando a gente estava lá na página, eu estava falando que dia 13 de março, nós iniciaremos exatamente um novo ciclo SOS Oração. Não vamos ter somente as segundas-feiras lives, né, de entrevistas com psicólogos, psiquiatras, terapeutas, psicanalistas, obreiros, diaconisas, pastores. Não! Nós vamos ter lives exclusivas de oração. E como será? Oração, intercessão, batalha espiritual. A diaconisa Silvia vai estar abrindo todas as terças-feiras. Ela inicia na segunda-feira, no dia 13 de março, mas todas as terças-feiras ela terá lives de 1 hora de oração. E você não pode ficar de fora. Você precisa participar. Você pode estar divulgando que no dia 13 de março teremos 1 hora de oração, SOS Oração. Não será de entrevista. Será orando, intercedendo, se colocando na brecha pela sua vida. Em nome de Jesus. Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.